Olá, sou Inácio Santos e este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. Sejam muito bem-vindos. Quinta-feira, dia de vídeo de personagem solo, hoje sobre Lince Negra. Lince Negra é uma personagem muito importante para os X-Men e que teve o privilégio de estrear nas páginas de A Saga da Fênix Negra. Ela surgiu mais precisamente na edição número 129 de Uncanny X-Men, volume 1, e já surgiu sendo disputada por dois grupos muito importantes, os X-Men e o Clube do Inferno. O Clube do Inferno queria recrutá-la, estava procurando novos mutantes e recrutá-la para a sua academia, academia dirigida pela Rainha Branca, que treinaria os alunos do Clube do Inferno, que depois nós conheceríamos nas páginas dos Novos Mutantes, e que são os satânicos, enquanto os X-Men queriam trazê-la para o Instituto Xavier para ensiná-la e eventualmente torná-la uma X-Men. Infelizmente, pelo momento conturbado com o qual Lince Negra acabou por ser recrutada pelos X-Men, ela chega para se apresentar na mansão para entrar para a equipe exatamente no dia do funeral de Jean Grey, que hoje nós sabemos era a Fênix apenas que havia morrido e ainda para voltar novamente. Mas os X-Men, muito abalados, esqueceram que a menina ia chegar até a escola. Antes disso, ela teve importância no arco da Fênix, né? Ela foi vítima da captura do Clube do Inferno junto com os X-Men, e nós percebemos o quão úteis eram seus poderes, pois não só ela atravessava paredes, mas também danificava objetos elétricos e eletrônicos pelos quais ela atravessava, e nós pudemos ver isso durante a fuga empreendida pelos X-Men, ainda durante a saga da Fênix Negra, mas na parte do arco em que focava no Clube do Inferno, o Clube do Inferno tentando tanto manipular Jean Grey quanto recrutar Lince Negra. E essa personagem tão importante, com habilidades que com certeza interessavam ao Professor Xavier para a sua equipe de mutantes, os X-Men, ficou na porta, ficou esperando porque eles tinham perdido um de seus membros fundadores originais e não se atentaram para a data de chegada da menina. Lince Negra é judia, né? Seus pais lideram uma criação judaica, e isso foi bem explorado ao longo de todo esse período no qual nós pudemos ser apresentados e conhecer melhor a personagem. Pouco depois de vir para a Mansão X, ela tem dois destaques muito importantes. Primeiro, ela muda várias vezes de uniforme e de codinome, ela não se decide. Ela já foi chamada de Sprite, Ariel, Ninfa. Os uniformes dela já foram parecidos com o uniforme original dos X-Men, já foram versões mais escandalosas, e tem até uma versão dela usando patins, que não deu muito certo. Mas independente dessa dificuldade para encontrar sua persona heróica, Lince Negra era heróica por si só e teve destaque em dois arcos importantes da equipe logo que entrou. Além do arco em que fez sua estreia, Lince Negra é muito importante em Deus Ama, Homem Mata, o último vídeo que nós fizemos da playlist Top 10 Histórias dos X-Men, que é, para mim, primeira posição, a melhor história da equipe mutante, e teve vídeo agora no domingo passado. Depois disso, ela é a personagem mais importante, não ela, a Lince Negra que nós conhecemos, mas uma versão dela em Dias de um Futuro Esquecido, uma saga que vai ter em breve vídeo aqui no nosso canal, na nova playlist que nós vamos começar nesse domingo, X-Men Sagas. Por que eu digo que não é ela? Porque é a versão futura dela, e uma versão alternativa, né? Em um outro futuro. Eu vou falar mais disso no vídeo Dias de um Futuro Esquecido, onde tudo deu errado para os X-Men. A jovem Lince Negra que acabou de ingressar na equipe aos 13 anos de idade, é uma adulta formada, sobrevivendo num mundo muito ruim para os mutantes, e com a ajuda de Rachel Grey, também uma personagem da qual eu já falei aqui, falei no vídeo do Ciclope, falei no vídeo da Jean Grey. Ela vai ter sua consciência enviada ao passado e vai possuir o corpo dela mesma mais jovem. Só que ela erra, né? Ela vai ao passado de uma realidade vizinha, que é a realidade principal do universo Marvel. Porque esse futuro do qual ela veio nunca se concretizou.
e naquele momento já não havia se concretizado. Nós sabemos disso porque quem a enviou ao passado foi Rachel Grey, filha de Ciclope e Jean, mas Jean já havia supostamente morrido durante a saga da Fênix Negra e não havia tido nenhum filho com Ciclope. Mesmo ela retornando depois, ela nunca teve uma filha menina com Scott Summers, e mesmo que tenha agora nas revistas que estão para sair, essa criança não teria mais idade para ser a Rachel Grey. Aqueles eventos foram realmente impedidos, entre outras coisas, pela saga de Anjo Futuro Esquecido. Mas, um destaque importante, a única X-Men que poderia ter sua consciência transplantada para seu corpo no passado era a recém-ingressa na equipe Lince Negra. Ela ainda não tinha esse codinome, Catherine Pryde, porque ela não recebeu o treinamento do Professor Xavier contra ataques mentais. Então, a sua versão mais velha conseguiu se apossar do seu corpo com mais facilidade. O Wolverine estava disponível. O Wolverine não conseguiria possuir seu próprio corpo nessa interpretação dos eventos em Dias de Futuro Esquecido. Então esse é o segundo arco muito importante do qual Lince Negra vai fazer parte. Eu fico insistindo em chamar de Lince Negra porque eu a conheci nas páginas da revista Marvel Force da Globo com esse nome, numa revista do Excalibur. Quem é mais antigo se lembra, os direitos da Marvel foram divididos no Brasil e a Globo publicava alguns heróis, inclusive alguns heróis mutantes como Excalibur, e a Abril Jovem publicava outros. E eu já conheci os X-Men e comprei uma Marvel Force que vinha o Excalibur, e aí conheci essa personagem como Lince Negra e não tem quem me tire esse nome da cabeça. Mas nesse momento ela era Ariel, Nympha, Sprite ou apenas Catherine Pryde. Ou Kitty Pryde. Até que veio uma mudança importante no seu cânone. Assim que ela entra para os X-Men, ela se apaixona por Colossus. Falei disso inclusive no vídeo do Colossus. Eles chegam a ter um relacionamento, apesar dela ser bem mais jovem. Mas depois das primeiras Guerras Secretas, as Guerras Secretas de 1982, quando o Colossus se apaixona por alguém enquanto está no mundo bélico, a Lince Negra não foi levada para o mundo bélico de Guerras Secretas, e quando o Colossus volta, ele termina o relacionamento com ela, apesar de não estar mais com aquela pessoa, porque diz que o que ele sentia por ela não podia ser um amor, já que ele se envolveu com outra pessoa. Durante a minissérie Wolverine e Kitty Pryde, nós vamos ver ela se tornar Lince Negra. Nós vamos ver o Wolverine, que já havia apadrinhado ela de certa maneira. Já falei um pouco dessa característica do Wolverine de adotar esses jovens mutantes, adotar essas figuras que precisam de um tutor como seus filhos, e Lince Negra foi a primeira que nós vimos ele fazer isso. E agora eu estou um pouco certo porque é nessa história que ela se torna a Lince Negra. O Wolverine vai ensiná-la, entre outras coisas, autocontrole e artes marciais, e torná-la apesar dela ainda ter a mesma idade, mas algo mais parecido com uma adulta, com uma pessoa responsável, inclusive responsável por sua própria defesa. E aí ela vai decidir assumir um codinome que reflita essa nova fase. Wolverine não faz isso à toa, só porque achou que chegou o momento. Mas um adversário dele no Japão, com quem Lince Negra vai se enfrentar ao procurar o pai, que foi para o Japão fechar um contrato, é Ogun. E esse adversário troca de corpo, e ele visa utilizar o corpo de Lince Negra, porque ele já foi derrotado ao tentar utilizar o corpo do Wolverine em gerações passadas. O Wolverine está vivo há muito tempo, por conta do seu fator de cura. É outro dos dados que nós temos. E o Wolverine vai fortalecer a mente de Lince Negra para que ela possa resistir à dominação de Ogun, e vai treiná-la para poder derrotá-lo, inclusive fisicamente. E quando essa minissérie termina, nós não temos mais a jovem inocente Catherine Pryde, nós temos Lince Negra, uma ninja treinada pelo próprio Wolverine, e que segue como o Wolverine segue o Código dos Samurais. A partir daí a abordagem dela vai mudar bastante, seu uniforme vai mudar, né? Ela vai ter aquela versão mais adulta do uniforme. Durante a saga da ninhada, ela conheceu um alienígena, parece um dragãozinho, né? E ela tratou ele como mascote a vida inteira. E durante Surpreendentes X-Men, o Lockheed, nós vamos descobrir que ele faz parte de uma civilização muito inteligente, que ele tem seu próprio idioma e que ele gosta muito dela e tem certa afeição por ela, por isso se mantém ao seu lado, mas ele com certeza não é um bichinho de estimação. Depois disso, durante o massacre de mutantes, Lince Negra foi ferida gravemente, Colossus e o Noturno também foram, e eles foram deixados no Instituto
para mutantes, de estudos mutantes da Ilha Muir, que era administrado pela doutora Moira McTaggart. Nessa época o professor Xavier já estava no espaço e a pessoa mais adequada para cuidar dos ferimentos deles era a doutora Moira. O Colossus vai voltar aos X-Men antes disso, mas durante a queda dos mutantes, o Colossus vai estar junto com eles, os X-Men vão ser dados como mortos. E Lince Negra e Noturno, que estavam se recuperando dos ferimentos, vão permanecer na Ilha Muir. É importante dizer quais eram os ferimentos de Lince Negra, porque eles inclusive levaram uma outra saga pouco antes da queda dos mutantes. A Lince Negra começou, ela tem o poder de atravessar paredes, de atravessar superfícies sólidas, de se desmaterializar, e ela começou a se desmaterializar mais do que deveria e corria o risco das suas moléculas perderem coesão e ela deixar de existir, se dispersar no ar. Ela não conseguia voltar à forma sólida de maneira alguma. Isso é importante porque antes de A Queda dos Mutantes, os X-Men tiveram um confronto com o Quarteto Fantástico, porque o Dr. Reed Richards conhecia um processo, ele tinha escrito até para revistas científicas, revistas acadêmicas sobre esse processo de coesão molecular, mas se recusava, porque tinha sofrido vários golpes na sua confiança por parte do Dr. Destino, que o estava manipulando, seu grande inimigo, se recusava a fazer o tratamento experimental na garota, e isso poderia salvá-la. Então os X-Men acabaram enfrentando o Quarteto Fantástico, mas no final, Doutor Destino, Senhor Fantástico e os X-Men trabalham juntos para curá-la. Ela é curada parcialmente, para de perder massa e forma de maneira muito rápida, mas ela ainda não consegue voltar à forma física. E um detalhe muito importante, durante essa fase ela faz amizade com o filho dos Richards, com Franklin Richards, que curiosamente, depois nós vamos saber, né, ele, naquele futuro de Dias de um Futuro Esquecido, ele também tinha sua versão adulta e ele namorou Rachel Grey, quer dizer, iria namorar se aquele futuro existisse. Bom, ela vai sobreviver a isso, mas ainda vai continuar no Instituto de Pesquisas Mutantes da Ilha Muir, sob a tutela de Moira McTaggart, pois ela não deixou de estar etérea, apenas parou de perder massa. E lá também estarão Noturno, que está com grande dificuldade para se teletransportar, Colossus, mas o Colossus vai sair do Instituto um pouco antes do evento que eu vou descrever agora, e o evento que eu ia falar é A Queda dos Mutantes, outra saga da qual nós temos que falar urgentemente no canal, porque ela é muito citada. Em A Queda dos Mutantes, a Tempestade põe em execução o Plano Ômega e faz com que os X-Men sejam dados como mortos. E, ó, parece uma piadinha, mas é uma verdade. De novo, já falei isso em 3 vídeos diferentes, mas é o que acontecia nas revistas em quadrinhos dos anos 70 e 80. Por falta de celular, a equipe não consegue se comunicar e avisar que na verdade está viva, que é parte de um plano. E aí os membros dos X-Men que estão se recuperando na Ilha Muir, acreditando que foram deixados, que são os únicos sobreviventes dos X-Men, decidem, ao terminar sua recuperação, e também uma série de eventos traz Rachel Grey de volta, a menina vinda do futuro, a menina que primeiro, a filha do Ciclope Jean, vinda daquele futuro alternativo, que primeiro transplantou apenas a mente de Lince Negra para o passado. Né? Depois ela vem de carne e osso para o nosso passado, para eles era o presente, para tentar ainda mudar aquele futuro, também percebe que está no passado errado, não consegue voltar, tem uma rápida interação com os X-Men, é capturada por Mojo, quando se liberta é socorrida por Noturno, é socorrida por Lince Negra. E junto com o Capitão Britânia e Megan, uma elemental transmorfa, eles vão formar a primeira formação do Excalibur. E aí, as aventuras de Lince Negra, logo após a suposta morte dos X-Men, vão enveredar por um outro caminho. Nós vamos ter ela em seu próprio grupo de super-heróis. O Excalibur é liderado pelo Noturno, mas a Lince Negra, se o Noturno é a mente, a Lince Negra é o coração desse grupo. Ela o move várias vezes, ela faz com que o próprio Noturno recupere sua confiança várias vezes. E nós vamos ter as aventuras mais escabrosas em Excalibur. Excalibur é o grupo que viaja entre as realidades, que tem aventuras ligadas ao círculo artoniano e à mitologia anglo-saxã. O Excalibur é completamente fora da caixa para os X-Men. E também é do Chris Claremont. Chris Claremont junto com Alan Davis, um ótimo desenhista que colabora nos roteiros e que põe muito da sua marca nessa revista. Falar muito do Excalibur, depois tem que ver se sobra para um vídeo da equipe, mas a história da Lince Negra se funde completamente ao Excalibur durante um grande período.
O Excalibur vai receber membros novos e outro dos membros importantes na vida dela é Peter Winston. Peter Winston, ex-agente do Ar Negro, mutante, trabalha. O Ar Negro é uma organização equivalente à SHIELD, mas da Inglaterra. Trabalha para o governo inglês e para a coroa, é um mutante meio 007, e ele vai se apaixonar por Lince Negra, vai fazer o tipo meio durão, mas ele vai gostar muito da menina, ela vai corresponder, primeiro ela vai ter certo receio da conduta dele, mas eles vão se envolver, e que pese que a revista não é muito clara sobre isso, mas eles vão ter um relacionamento mais profundo do que ela teve com Colossus. O problema é que logo depois que o relacionamento deles engata, Colossus vai para o Excalibur também. Colossus tem sua fase junto aos acólitos, falei disso aqui no vídeo do Colossus, falei também no vídeo sobre atração fatal. Quando ele deixa os acólitos, ele chega a ajudar os X-Men a enfrentar a Nação Gênio, ajudar Calisto, mas ele diz que ali não é mais seu lugar. Ele esteve junto aos acólitos, se envolveu com eles, foi inimigo dos X-Men apesar de não tê-los enfrentado diretamente, ainda está muito decepcionado com o sonho de Xavier, e ele vai procurar a pessoa que ele mais confia. E vai encontrar Lince Negra beijando Peter Winslow assim que chega o Excalibur e vai agredir e ferir gravemente Peter Winslow, porque era um Colossus bem fora do controle e demora bastante tempo para ele voltar ao seu normal. Mas ele vai ser admitido ao Excalibur e a Lince Negra vai passar a ter que lidar com os dois, o seu ex-namorado, o seu atual namorado e a relação entre eles. O Excalibur depois disso vai acabar, por diversos problemas, que eu vou pular aqui, senão aí não vai ter vídeo do Excalibur mesmo, mas a equipe vai se dissolver e os membros que eram oriundos dos X-Men, Colossus, Lince Negra e Noturno vão voltar aos X-Men. E aí ficarão com a equipe durante bastante tempo. Lince Negra ficará com a equipe durante bastante tempo. Ela não tem grandes destaques nesse período. Eles trouxeram novos X-Men no roteiro de X-Men na época. A Lince Negra era uma personagem até que importante, mas esses novos X-Men tinham mais destaque. Houve um revezamento na equipe. Ciclope saiu da equipe durante um tempo, um pouco depois de Operação Tolerância Zero, que é quando ele foi ferido gravemente. Jean sai junto com ele. Depois vai ter a saga dos 12. E Lince Negra vai ficando um pouco apagada, até que acontece em E de Extinção a destruição de Genosha. E Lince Negra, que já não estava tão presente nas histórias do X-Men, vai se afastar porque seu pai morreu em Genosha. Carmen Pride, chama assim, mas é um nome judeu, Carmen é um nome de homem. Carmen Pride é engenheiro e justamente pela simpatia por todo o trabalho que a filha faz, foi ajudar na reconstrução de Genosha durante o governo de Magneto. E ele estava lá quando os Mega Sentinelas enviados por Cassandra Nova Xavier mataram os 16 milhões de habitantes da ilha, inclusive o pobre Carmen Pride. Lince Negra só vai voltar aos X-Men durante a fase Surpreendentes X-Men. Chamada de volta pelo Ciclope, que diz que precisa de sua ajuda na nova abordagem que ele pretende dar para a equipe após os eventos de extinção e a morte de Jean Grey também nessa fase de New X-Men. Os X-Men vão voltar a ser super-heróis em Surpreendentes X-Men. E no decorrer do arco, ela vai descobrir que quem na verdade quis que ela voltasse foi justamente a pessoa que foi sua primeira inimiga junto à equipe, a pessoa que a capturou, a pessoa que para ela tentou matá-la, inclusive, a Rainha Branca, que agora é a companheira de Ciclope e faz parte da equipe principal de X-Men. E a Rainha Branca foi quem pediu para trazê-la, porque queria que alguém fosse a voz de sua consciência, caso passasse dos limites. Elas vão ter uma relação um pouco conturbada, e Lince Negra vai ter uma outra mudança importante no seu cânone nesse período, que além da relação ali com a Rainha Branca, ela começa a desenvolver certo respeito pela Rainha Branca, e Colossus vai voltar. Colossus, falei no vídeo dele, ele havia morrido por conta da cura do vírus legado, né? É bom, para entender melhor tudo que eu falo sobre a Lince Negra, é bom assistir o vídeo sobre o Colossus. Colossus se sacrificou para curar o vírus legado, que foi o vírus que vitimou sua irmã, que é Illyana Rasputin. Bom, Colossus é trazido de volta dos mortos por Ord, um alienígena do Grimamundo, e é Lince Negra quem o encontra no laboratório em que ele foi ressuscitado e no qual ele é vítima de experiências, é cobaia do Ord para o desenvolvimento de uma cura mutante. E aí os dois vão ter um tempo meio inseguros, mas vão voltar a ficar juntos e vão ficar
mais ligados profundamente nessa fase, porque ela inclusive vai encarar como destino ter sido ela quem encontrou o Colossus, pessoa que foi tão importante em sua vida e por quem ela ainda percebeu, ela ainda era apaixonada. Infelizmente, pouco depois disso vai ser a vez de Lince Negra morrer. Não é exatamente uma morte, mas pode ser considerado assim, na conclusão de Surpreendentes X-Men, para impedir que a Terra fosse destruída por um projétil balístico enviado diretamente do Grimamundo em direção à Terra. Lince Negra entra dentro desse projétil e usa suas habilidades para não só se tornar intangível, mas tornar intangível todo o projétil enquanto ele atravessa a Terra sem causar dano algum. Ao fazer isso, ela segue viagem com o projétil sem poder ser localizada mais no cosmos e sem ser localizada pelo cérebro ou nenhum outro instrumento dos X-Men. E o Colossus se revolta muito, mas os X-Men começam a perceber que não há possibilidade de encontrar Lince Negra. Curiosamente, alguns meses depois disso, meses no tempo de revista, alguns anos no tempo de publicação, Magneto vai aderir novamente aos X-Men. E Magneto, tentando estabelecer uma relação de confiança com a equipe, decide contribuir com algo que ele é capaz de fazer e que só ele é capaz de fazer. Se concentrando, é uma tremenda apelação, gente, mas se concentrando profundamente, usando seus poderes magnéticos, ele localiza o projétil, ele o redireciona e quando ele entra em órbita da Terra, Magneto desfaz as partículas metálicas, como fez com o adamantio de dentro do organismo do Wolverine, espalha todas elas e resgata Lince Negra lá de dentro. Infelizmente ela ficou muito tempo intangível. Ela vai levar muito tempo para se recuperar disso e vai fazê-lo com a ajuda dos alienígenas do Grimamundo, que agora estão exilados, vivendo na Terra, os mesmos vilões que dispararam o projétil. Fizeram de maneira equivocada, eles eram de uma cultura bárbara e muito selvagem, mas eles queriam apenas salvar seu planeta e os X-Men entenderam isso. E quando o planeta realmente foi destruído, eles foram acolhidos pelos X-Men em Utopia, o país que o Ciclope chegou a fundar e manter durante algum tempo, após os eventos de Reinado Sombrio, uma saga onde Norman Osborn chegou a dirigir a S.H.I.E.L.D., na verdade uma organização análoga a Hammer, Martelo. E Lince Negra então conseguiu, com a ajuda desses alienígenas do Grimamundo, com o ritual que eles fizeram, voltar a ficar física, voltar a poder alternar os estágios. Ela ainda teve outras mudanças importantes após isso, viu? Durante a fase Marvel Now, Nova Marvel, ela foi professora dos novos X-Men, dos All New X-Men, dos novíssimos X-Men, que eram na verdade os X-Men originais, trazidos diretamente do passado para o tempo presente pelo Fera. Ela foi sua professora no Instituto Jean Grey para jovens superdotados. E quando esses alunos migraram para a escola do Ciclope, os X-Men estavam divididos em duas escolas na época, ela foi junto com eles, continuou sendo sua professora lá. E foi nas aventuras com eles que ela conheceu Peter Quill, o terceiro Peter da vida dela, o Senhor das Estrelas de Guardiões das Galáxias, começou a namorar com ele, chegou a ir para o espaço para se casar com ele e foi durante muito tempo a Senhora das Estrelas. Ela voltou de lá depois do relacionamento não dar certo e chegou a liderar os X-Men no título X-Men Gold, que foi uma das últimas encarnações dos X-Men antes da última fase, Fabulosos X-Men, que terminou de ser publicada agora pela Panini, onde ela continuou com a equipe mutante, continuou à frente da equipe, mas a equipe muito, muito maior e com muitos outros personagens importantes, meio que executando também esse papel de líder ou co-líder. E agora nós temos que esperar para ver qual será o papel de Lince Negra nos X-Men na fase do Jonathan Hickman, que está para estrear em português. Mas esse foi o resumo breve dessa personagem, desde sua criação lá em Uncanny X-Men 129, durante o arco da saga da Fênix Negra, até os dias de hoje. Espero que não tenha faltado nada. Ainda vou fazer uma postagem, provavelmente no Instagram, com as aparições de Lince Negra em outras mídias, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, mas eu ponho o link aqui na descrição ou no comentário fixado desse vídeo para vocês verem. Teve inclusive um longa, Pride of the X-Men, que
tem esse nome Pride, né, o orgulho dos X-Men, mas é também o sobrenome dela, um jogo com o sobrenome dela, que é uma animação, acho que é a primeira animação dos X-Men, e onde ela já tem grande importância, não podemos deixar isso daqui de fora do vídeo. No mais, agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, peço que se você gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilhe, divida-o com seus amigos, encaminhe ele por WhatsApp, para os grupos do Facebook, mostre o nosso canal a outras pessoas para que mais pessoas que gostam de X-Men possam conhecer o Fator X. Eu sou muito grato a vocês e com isso o canal cresce, e o canal crescendo nós podemos fazer ainda mais vídeos. Muito obrigado e até a próxima.